dia, pastor. Graças a Deus. Graças a paz. É como eu te fiz a pergunta ao Senhor, né? Não foi uma pegadinha, foi uma pergunta e uma curiosidade minha. Onde estava o diabo naquele momento do povo de Deus no Egito, e depois que eles saíram para o deserto, e quando eles chegaram a Canaã? Rapaz, onde é que estava o diabo? Rapaz, eu podia te responder assim: sei lá, cara, não sou parceiro dele, eu nem existi naquele tempo. Agora vocês têm umas curiosidades, né, irmão? Onde é que estava o diabo quando o povo de Deus estava lá escravo no Egito? E onde é que estava o diabo quando o povo de Deus estava caminhando em direção à terra prometida? Olha, você quer saber o diabo ou Satanás? Ué, mas tem diferença? Muita. Você quer saber quem? De quem você quer saber? Dos dois. Ele não quer facilitar. Tá bom, vamos lá. Irmãos, a palavra de Deus é a base autoritativa para tudo aquilo que é relacionado à nossa fé e prática, mas é, sobretudo, a base autoritativa para tudo aquilo a respeito de qualquer coisa que a gente vai falar. Ela é a origem da nossa ética, da moral, enfim. Então tem que ter resposta. Algumas coisas podem não ter resposta. A palavra de Deus diz que há coisas que são omitidas, não são reveladas ao homem, porque são relacionadas a algumas coisas que Deus não quer revelar, não quis revelar ao homem. Mas isso dá para a gente entender onde é que estava o diabo e onde é que estava Satanás. Primeiro, Satanás é a pessoa do anjo caído chamado Lúcifer, aquele que antes estava com Deus e possuía uma posição de destaque, e que se tornou o líder de uma legião de anjos, né, muito grande, que com ele foi expulso da presença de Deus, no sentido do céu, da comunhão com Deus. Este Satanás, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz que ele está diante de Deus, agora mesmo, diante do trono de Deus, agora mesmo, 24 horas, acusando a nós, os filhos de Deus. O propósito dele sempre foi roubar, matar e destruir. Então, ele está diante do trono de Deus, como se fosse um embaixador que está diante do presidente da república de um país para representar os interesses que ele possui. No caso do embaixador, representa os interesses do país da sua origem. E no caso de Satanás, ele representa os seus próprios interesses, que são de destruir a comunhão do homem com Deus. A palavra de Deus diz que ele é o nosso acusador. É ele que está lá diante do trono de Deus para acusar aos crentes, ou acusar os crentes perante Deus. Então ele se aproveita daquilo que os crentes fazemos errado, aquilo que nós deixamos de fazer, para com isto nos acusar e evitar que nós possamos ser recebedores da bênção de Deus, e que as nossas orações sejam atendidas pelo Senhor por causa daquilo que nos acusa tendo sido verdade. Ele não pode mentir para Deus, embora seja o pai da mentira. Ele sabe que não pode mentir para Deus, porque Deus é onisciente, Deus tudo sabe. Então, por esta palavra, nós podemos inferir que Satanás estava onde está hoje, diante do trono de Deus, para acusar o seu povo, o povo de Deus. Mas o diabo, por que eu diferenciei Satanás de diabo? Porque diabo quer dizer tentador, enganador. A palavra de Deus diz pelo apóstolo que devemos vigiar,
porque o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ora, o diabo não pode ser Satanás, porque só Deus é onipresente, só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, se Ele o quiser. Satanás não pode. Então, quando a palavra diz a respeito do diabo, vosso adversário está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, está falando dos seres espirituais, os anjos caídos, chamados demônios, que estão a serviço de Satanás para seduzir e levar o homem ao pecado. Então, onde estava o diabo? Onde estavam os seres espirituais, os anjos caídos, cujo propósito era levar o povo de Israel a não acreditar em Deus, a se rebelarem contra Deus, a murmurarem a respeito de tudo, a provocarem a ira de Deus, como tantas vezes vemos eles terem feito ao longo do seu caminhar pela jornada para a terra prometida, e desde lá do Egito, eles estavam em meio ao povo de Deus, eles estavam ao derredor do povo de Deus. Por isso nós vemos que, apesar de tudo que Deus fez, apesar de todos os feitos extraordinários, portentosos, sobrenaturais de Deus lá no Egito, as pragas, tudo que eles viram Deus fazer para abençoar e prover ao longo da sua jornada para Canaã, eles muitas vezes murmuraram, eles muitas vezes questionaram Deus, eles muitas vezes se expressaram de forma incrédula com Deus, e tudo isso dando vazão a quê? A sentimentos. Lembrem-se sempre, nós fazemos aquilo que nós sentimos, nós sentimos aquilo que nós pensamos. Eu penso, meu pensamento gera sentimento, e o meu sentimento me leva às atitudes. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Então, onde é que começa todo o processo que me leva a agir de forma a desonrar a Deus, entristecer Deus, a pecar e ter minha comunhão com Deus incapacitada? Começa no meu pensamento. E o meu pensamento, ele é influenciado, ele pode ser influenciado, quer seja pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, ou pela influência destes seres espirituais da maldade, que estão ao meu derredor, com a intenção de me fazer pensar aquilo que não devo, para crer naquilo que não devo, e agir por aquilo que não devo, ou de acordo com o que eu não devo. Então, onde é que estava o diabo? Estava lá em meio ao povo, da mesma forma como o diabo está aqui em meio a nós, o tempo todo, ao nosso derredor, fazendo tudo possível para que nós pensemos o que não devemos, construindo sentimentos que não devem existir em nós, para que nós façamos aquilo que não devemos fazer. A razão de Deus dizer pela sua palavra, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem os caminhos da vida. É o caminho para o bem, é o caminho que me conduz a fazer o que eu devo, que honra a Deus, ou o caminho para o mal, o caminho que me conduz a fazer aquilo que desagrada a Deus, que desonra a Deus e que eu não devo fazer. Respondido? Satisfeito? Não? Então dá lá o microfone para ele. O Velho Testamento, a gente vê lá no início o diabo tentando a Eva lá no jardim. Tá, ali falou-se, o Velho Testamento falou no diabo, mas vem na trajetória até Jó, né? Fala sobre ele ali, tal, e depois não se fala mais, né? Então o que eu pude entender é o seguinte, em tudo isso que o senhor falou, que quando Jesus chegou a esse mundo, que ele trouxe a clareza disso tudo que o senhor falou, né? Da forma que o diabo age nas pessoas, porque até aquele tempo lá atrás, eles não entendiam dessa forma, né? Que para mim, eu achava que como não foi relatado, e o Senhor Deus não botou relatado
a trajetória desde Abraão até o final lá do povo, e que o diabo induzia, que o diabo trabalhava na vida deles. Eu acredito que, não sei se eu estou certo, se estou errado, o senhor pode esclarecer, que foi através de Jesus que ele trouxe à luz isso, que é o diabo que trabalha dessa forma na vida do ser humano, né? Porque muitas vezes outros crentes botam a culpa em tudo no diabo. Né? Ah, é o diabo que me induziu, o diabo que é aquilo, o diabo que fez eu olhar para uma mulher na rua, o diabo que fez eu maltratar um irmão. Aí se bota a culpa no diabo. Eu não estou eximindo o diabo, mas eu queria uma compreensão de que ele também produz isso, né? Mas só que naquela época lá não tinha esse entendimento. É isso que eu entendo? O que acontece é o seguinte, querido: se você ensina a criança a fazer o certo, se você ensina a criança o padrão moral da verdade, quando ela encontrar um padrão que difere dele, ela vai se chocar com ele. Observa que a palavra de Deus, desde sempre, desde o começo, desde lá do Gênesis, Deus está sempre dizendo: escolha fazer o bem. Se você fizer o bem, tudo vai ser bem, tudo vai estar bem, vai dar tudo certo para você. E o bem que Deus determina, que Deus orienta, que Deus instrui, é viver e fazer aquilo que é a palavra dele. Deus não precisa ficar falando de Satanás, Deus não precisa ficar falando do diabo para o homem fazer o que é certo. Tem muita gente que pensa o seguinte: para eu saber se maconha presta ou não presta, eu tenho que experimentar. Para eu saber se a cocaína realmente é isso aí, todo mundo diz, eu tenho que experimentar. Eu com 13 anos, eu saí da igreja, do convívio da igreja, do ensinamento da palavra de Deus, e eu fui para o mundo, porque eu queria experimentar o mundo. Eu conheço isso, é muito comum acontecer no período da juventude, adolescência e juventude, porque há todo um contexto de natureza fisiológico que está interagindo de forma gritante com o psicológico, né? O emocional, é tudo extremo, né? O adolescente se apaixona loucamente, né? Ele se decepciona loucamente, é tudo assim extremo, e o jovem começa por isso, também vai por isso, aí está na mesma fase. E eu quis partir para aquilo. Você observa que agora mesmo, trazendo para um contexto nosso, a gente tem vivido no Brasil recentemente uma dicotomia: aqueles que são pró o idealismo, a ideologia marxista, neoliberal, e às vezes até nem neoliberal, até ao contrário, né? Que é aquilo que é produzido por um partido que anda de vermelho e tem, ao invés da bandeira do Brasil, tem a bandeira que é vermelha, não tem o verde, amarelo, azul e branco. E eu não estou falando de um partido só, porque tem alguns que estão assim, né? E todos eles têm a mesma ideia, e que quiseram implantar nesse país a ditadura do proletariado. Isso é mais do que notório, a história mostra, e até mesmo alguns que foram integrantes, militantes desses grupos, se reconheceram o seu erro e hoje confessam isso. Não, de fato o que a gente queria era produzir aqui uma ditadura do proletariado. O que você vê? Você vê que nos ambientes acadêmicos de faculdades, eu estava assistindo um vídeo ontem que eu recebi no Facebook de um professor, se não me engano da USP, dentro da sala de aula, para dar a sua aula, ele vai apresentar seus argumentos, ele está apresentando a sua aula, e de repente do lado de fora começa uma gritaria terrível, algumas vozes femininas, como se tivesse uma mulher sofrendo algum tipo de
de agressão, como se ela tivesse sido molestada, gritos. E de repente a porta começa a bater muito forte. E aí o professor dá sinal de que está entendendo o que está acontecendo lá. De repente as portas são arrombadas. E um grupo todo encapuzado de jovens, alunos daquela faculdade, entram com tambores batendo e perturbando a ordem, desrespeitando aquele professor e impedindo o professor de dar continuidade à sua aula. E gritando palavras de ordem contra o pensamento que está sendo apresentado, demonstrando claramente a incapacidade, isso no ambiente acadêmico, de faculdade, universidade, demonstrando a sua incapacidade de convivência social no ambiente democrático, em que as pessoas têm o direito de apresentar os seus pontos de vista, que é garantido pela Constituição de um país chamado democrático. Por que é que esses jovens estão fazendo isso? Por causa de influência. Eu não sei quantos já viram também um grupo, se não me engano, acho que é uma organização não governamental, que participa de alguns desses movimentos e chega lá e procura saber desses manifestantes, via de regra jovens, não é? Faz algumas perguntas retóricas para saber se eles têm consciência do que eles estão fazendo. E as respostas são absurdamente vazias e que denotam claramente que eles estão ali simplesmente porque estão seguindo uma bandeira, mas não têm conhecimento de causa daquilo que estão fazendo. Não é um idealismo ou uma ideologia raciocinada, não é uma coisa que eu acredito porque 2 mais 2 dá 4. Não. É por uma influência, talvez baseada em um formador de opinião qualquer. É assim que Satanás trabalha. É assim que os seres espirituais trabalham para construir no ser humano uma disposição mental tão forte que o conduz a tomar atitudes erradas. E se você vai a fundo para saber o porquê que ele fez isso, talvez não, muitos não vão dar uma resposta que denote conhecimento, entendimento, raciocínio, compreensão do porquê fez o que está fazendo. Não é difícil nós encontrarmos isso em todo o ambiente, inclusive religioso. Tem muita gente que está dentro da igreja e não sabe por que está lá. Tem muita gente que vai para a igreja e vai pela razão errada. Tem muita gente que está dentro das igrejas e está pelos motivos errados. O motivo de estar dentro da igreja é cultuar a Deus, é dar para Deus. E tem muita gente que está dentro das igrejas para receber de Deus. É por isso que há uma rotatividade enorme na igreja. Aquele que recebeu o que queria, ele não volta mais, até ele precisar de novo. Aquele que ainda não recebeu se decepciona e sai para não voltar mais. Mas aquele que permanece é aquele que sabe por que está. Eu não sei se eu te respondi. Te respondi? Está satisfeito? Bom, alguém mais quer fazer alguma pergunta relacionada a isso que eu respondi aqui ao Marcos? É relacionado ao que o Marcos? Então, por favor, Vitor. Na minha cabeça bate um pouquinho de dúvida em relação não ao que a palavra de Deus fala, mas em relação à versão das Bíblias. No caso, Satanás está lá diante do trono de Deus 24 horas. Quando fala no capítulo 1, do verso 6 e 7 de Jó, no caso não seria Satanás, mas um mensageiro dele, porque tem versões que fala Satanás, como na minha, fala em Jó e diz em Apocalipse. Obrigado, Vitor, você me ajudou a lembrar algo que eu ia dizer e acabei esquecendo de falar. Lembrem-se sempre que eu já insistentemente tenho ensinado aos irmãos, meu papel é fazê-lo e farei
até o final da execução desse meu ministério. A Bíblia precisa ser lida para ser entendida, compreendida, fazendo o exercício de estudo do contexto do que está se lendo. Por exemplo, quando você passa pelas ruas e você chega a uma praça e você encontra aquela praça construída, ela tem bancos. Normalmente encontramos nos bancos dizendo assim: obra do prefeito fulano de tal. Eu quero te perguntar, foi o prefeito fulano de tal que fez aquele banco? Foi ele que assentou a massa? Foi ele que mexeu a massa? Foi ele que colocou as ferragens? Ele fez alguma coisa daquela obra ali? Não. Quem foi que fez? Foram os funcionários que estavam lá. Mas quando eles estavam fazendo em nome de quem? Da autoridade que mandou eles fazerem. E a autoridade é o prefeito. Então, quando chegamos lá e lemos obra realizada pelo prefeito fulano de tal, nós já entendemos. Porque não tem como aquele prefeito ter ido ali fazer aquele banco, nem fazer aquela praça. Bobear, ele não sabe nem como é que se faz uma massa para assentar um tijolo. Você perguntar para ele quais são os elementos que fazem a composição de uma massa para assentar tijolo, ele vai dizer: não sei, tem que colocar farinha de trigo, porque o negócio gruda, né? Então, mas quando a gente olha, a gente já sabe. Quando você lê a Bíblia, você precisa ler observando o contexto. Aquele, por exemplo, que se apresenta a Jesus, não foi um demônio qualquer, não foi uma entidade qualquer. Aquele que vai lá tentar Jesus, que encontra com Jesus quando ele sai do seu jejum de consagração, aquele não era qualquer um. Por que não? Porque quem era Jesus enquanto estava entre nós aqui? Ele deixou de ser Deus? Não. Ele ainda era 100% Deus. Eu quero te perguntar: uma autoridade, ela trata de assuntos que são relacionados às decisões que tem que tomar, recebendo informações e influências de um subalterno, ou ele vai tratar com outro líder? Com quem? Com outro líder. Você acha mesmo que Satanás iria dar a qualquer dos seus asseclas, a qualquer daqueles que da sua parte estão aqui para tentar os homens, ele iria enviar qualquer um, por mais elevado que fosse a posição em seu senhorio? Não, ele veio pessoalmente. Então a gente precisa entender o contexto para a gente saber quem são os agentes daquele contexto. Do ponto de vista espiritual, é isso. Quando a gente pega, por exemplo, e vê que Abraão recebeu a visita de Deus, e ele fala com Deus, e ele trata com Deus, era Deus mesmo que estava ali, ou era um anjo falando da parte de Deus e representando Deus? A gente vê que é um anjo. E nós encontramos isso muitas vezes, em muitas passagens, como por exemplo, quando chega uma hora em que Daniel quer se prostrar, e o anjo: não se prostra não, porque eu não sou Deus, eu não posso receber adoração, eu não sou Deus, eu sou o anjo que ele mandou aqui. Está entendendo? Então, em alguns momentos nós vamos encontrar lá a palavra diabo sendo referenciada ao próprio Satanás, porque ele é tentador, ele é enganador, ele é o pai da mentira. Mas a gente precisa observar bem o texto para a gente poder ter condições de fazer a mesma anamnese, a mesma análise que a gente faz quando a gente chega na praça e vê lá escrito: obra realizada pelo prefeito fulano de tal. Entendeu, Vitão? Respondido? Ok?